Namastê! Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos continuando uma série antiga, bastante popular, que é o Contradições da Bíblia, que foi lá do nosso primeiro canal do Shintoísmo Cristão, na nossa primeira fase, na época do Templo Sofiânico, e agora também, que está aí continuando igual a série DAT, né, que já é da nossa segunda fase. Antes disso, quero dizer a vocês, dar uns avisos. Primeiro, se você não nos segue no Instagram, procura lá Mestre Aleph, passa a nos seguir no Instagram, porque vamos fazer lives tanto no YouTube como no Instagram. Você quer saber de mais redes, de onde nós estamos aí na internet, acesse mestrealeph.com. E se você quiser receber novidades, quando as postagens entram no ar, quando os vídeos estarão no ar, se inscreva na nossa lista do WhatsApp. Você vai encontrar isso aí no nosso site, mestrealeph.com. Segundo aviso, que é importantíssimo, nós vamos abrir um canal novo, chamado Kabbalah Pop. A gente fala aqui de muitos temas, então nós vamos dividir esse tema mais específico e vamos falar nesse canal novo, Kabbalah Pop. Fique atento, porque o Silmarillion Parte 2, vários vídeos que foram prometidos, como Boneca Russa, o Rei Leão Parte 2, Stranger Things, História Sem Fim, todos eles irão para esse canal novo. Nós vamos fazer todas as continuações lá. E aqui no Aleph 888, ou Aleph Hofer, né, se você colocar 888 você ainda encontra, você, e também na página, você vai continuar vendo o nosso material variado. Cristianismo, Telemann, hinduísmo, todos esses assuntos, tudo bem? Então vamos lá. Bom, existem dois relatos da criação no Gênesis. O capítulo 1 do livro do Gênesis e o capítulo 2 e 3, eles têm relatos totalmente diferentes. O capítulo 1 tem um relato, o capítulo 2 e 3, um outro relato. A explicação teológica mais comum, existe uma explicação que é meio idiota, que o cara fala, é que foi falado de modo geral no capítulo 1 e depois falou da criação do homem de modo específico. Vou tentar mostrar por que isso não faz sentido. Mas existe uma outra explicação teológica, muito aceita, que é da hipótese documental. O que é a hipótese documental? Os defensores da hipótese documental, eles acreditam que o Pentateuco e alguns outros livros da Bíblia hebraica, eles foram uma compilação que veio de pelo menos 4 fontes. Eles identificam essas fontes por temas ou por nomes divinos. Então eles dizem que havia uma tradição chamada eloísta, por causa do nome Elohim, que aparece no capítulo 1 do Gênesis. Uma outra fonte, que inclusive eles consideram como a fonte mais antiga, que é a javista, ou seja, de Javé, de Iavé, que é um nome que aparece no capítulo 2 e 3, e é o nome mais recorrente de Deus, o nome de 4 letras. Aí eles acreditam ainda que existe uma fonte sacerdotal, né, composta de recomendações, de restrições, de ordenanças, e uma fonte deuteronomista, ou seja, você tem um livro de Deuteronômio, lá, o último livro da lei, que é o livro, a fonte de síntese, de resumos, de repetições. Então eles acreditam que haviam essas tradições, essas escolas, esses textos, e um redator, provavelmente um redator deuteronomista, compilou todas essas fontes. E que essa fonte foi unida por esse hipotético editor deuteronomista, e também passou pelas mãos de editores sacerdotais. E deu aquele tom do sacerdócio, dos sacrifícios, para o Pentateuco em especial. Falando assim parece bonitinho, né? Mas você não consegue sentar dois caras defensores da hipótese documental e fazer eles concordarem onde começa e onde termina. Porque ela é extremamente especulativa, é uma teoria especulativa. Porque você tenta reconstruir essas fontes a partir do texto. Então você pressupõe a fonte, aí você pressupõe o público e você pressupõe a data, porque nós não temos essas fontes. Nunca foi encontrado nada relacionado a nenhuma dessas fontes. É uma intuição a partir do texto. Não é que é uma teoria sem valor, mas é uma teoria muito improvável. E as duas teorias, elas são teorias racionalistas ou puramente tradicionais, como a primeira, né, que diz que o relato 1 é um relato geral e o relato 2, do 2 e 3, seria um relato específico.
As duas, uma é tradicional, ortodoxa, e a outra é racionalista, né? A cara do Renascimento, né? E das teologias mais liberais. O que eu vou propor aqui é uma outra teoria. A de que o capítulo 1 fala de uma criação primeira que é distinta, totalmente diferente da criação segunda. Primeiro vamos observar as contradições, né? Que elas são gritantes no texto. Qualquer pessoa pode notar contradições da Bíblia, assim como o DAT. Nós fazemos uma leitura, enquanto no DAT nós lemos apenas o texto, nas contradições da Bíblia nós entramos num outro campo que é o Remes, das 4 formas de ler as Escrituras. No Remes, justamente nós encontramos as contradições. A Bíblia foi composta com uma infinidade de contradições e nós vamos em direção a essas contradições para descobrir um segredo maior. Então, primeira coisa que você nota, no capítulo 1, a terra é feita em 7 dias. No capítulo 2, a terra é feita num único dia. Todo mundo sabe que foi feita em 7 dias, mas eu vou ler o 2. Capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 4. No tempo em que Yahvé Deus, ou Jeová Deus, fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos. Só vai haver menção a esse dia, no dia em que ele fez a terra e os céus. Outra contradição já está aqui no próprio texto. Se você ler o versículo 11 do capítulo 1, Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem sobre a terra segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutas contendo a sua semente, e viu Deus que era bom. Isso foi no 3º dia. Houve o tarde, manhã, 3º dia, no versículo 11. Quando a gente vai para o capítulo 2, as plantas ainda não haviam surgido. Você viu que não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, 2:5. E nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. O homem vai ser feito no capítulo 1, no 6º dia. Aqui o homem vai ser feito antes dessas ervas serem construídas. Aliás, vai ser feito o homem, os animais, e depois haverá o crescimento. Olha só, capítulo 2, versículo 9. Deus já tinha modelado o homem, né? Ele modela o homem 2 versículos antes. Versículo 9. E Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvore formosa de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele fez o homem, diz que ele fez o animal depois, né? Mas não, ele vai fazer os animais ainda mais para frente. Mas ele fez o homem, e depois fez crescer as plantas. No capítulo 1, ele faz crescer as plantas, e depois o Elohim, né? Que é Elohim, aparece lá. Elohim significa deuses. Aqui você tem Jeová. No capítulo 1 ele cria as ervas, depois ele faz o homem. Aqui ele faz o homem, depois ele faz crescer as ervas. Não pode ser um relato específico. É óbvio que o relato está truncado, não pode ser o mesmo relato. O homem e mulher são criados ao mesmo tempo. E são criados a partir do material imagem de Deus. Capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Quando você vai para o capítulo 2, depois que Deus faz Adão e faz crescer as plantas, capítulo 2, versículo 18. Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Então, no capítulo 1, o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, são criados ao mesmo tempo à imagem dos Elohim. Lembrando, Elohim significa deuses.
No capítulo 2, o homem é feito primeiro, depois de repente parece que Jeová fala, ah, nossa, é mesmo, vou arrumar uma mulher para ele, né? Aí ele faz uma mulher. No capítulo 1, tudo é feito da palavra e da mente de Deus. Deus fala e as coisas passam a ser, ou seja, quer dizer, as coisas são criadas do pensamento de Deus. E este Elohim do capítulo 1, ele mantém distância da criação. A criação é uma extensão do pensamento dele. O material de onde ele cria todas as coisas é a substância dele mesmo, dos pensamentos dele. Observa no capítulo 2 as ações de Yahvé. Como eu li antes, no versículo 4 do capítulo 2, não havia arbustos porque ele ainda não havia feito chover e não havia homem para cultivar o solo. Então você não vê uma palavra, que obviamente vem de um pensamento, que faz as coisas surgirem. O que você vê é irrigando o solo e colocando o homem para trabalhar com a terra. Como ele não tem homem para trabalhar com a terra e ele ainda não irrigou o solo pela chuva, não houve crescimento. 2 versículo 7, a criação do homem. Então Yahvé Deus modelou o homem com argila do solo, modelou, e insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui a palavra é Nefesh Hayah, ele se tornou uma alma vivente. Quando ele fizer os animais, vai dizer que os animais também são Nefesh Hayah. Para quem é católico ou evangélico aí acha que você é melhor que os animais, que sua alma vai para o céu e o bichinho morre lá, desaparece, segundo o relato da criação aqui, o relato 2, não tem diferença nenhuma entre você e os animais. Eles são alma vivente e você é alma vivente também. Ah, mas Deus soprou em Adão para pôr Adão para trabalhar para ele. No capítulo 1, quando o homem e a mulher são criados, eles são criados e são colocados como substitutos de Deus, que eles dominem, eles se tornam senhores. No capítulo 2, o homem é criado e é colocado no jardim para trabalhar no jardim e guardar o jardim. Versículo 15 do capítulo 2. E Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando tem a mulher, ele diz, agora vocês vão tornar-se uma só carne. Lá no capítulo 1, o homem e a mulher, criados de Elohim, eles devem multiplicar-se. Quando a gente fala em multiplicar, como a gente tem uma leitura condicionada na cabeça, Deus mandou eles terem filhos. É assim que a Igreja Católica lê, que a maioria dos evangélicos lê. O que Elohim manda o primeiro casal fazer é multiplicar-se assim como ele acabou de se multiplicar. Ele não fez a sua imagem, é por isso que ele descansa. Agora, aquele homem e mulher que ele criou a sua imagem são os deuses da criação. E como deuses da criação, eles devem se multiplicar, produzir imagem e semelhança deles em todas as coisas que Yahvé fez, ou que Elohim fez. Isso é um nível acima do meramente procriar. Detalhe mais importante, quando completa-se a criação, no capítulo 1, Elohim, os deuses, dizem aos seres humanos. Versículo 29. Deus, Elohim, disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente e que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isto será vosso alimento. Todas. E Deus viu que era bom. Versículo 28, Deus os abençoou. Todo tempo que Elohim cria, ele abençoa o que cria. E quando ele cria a sua imagem, ele diz, todas as árvores, todas as ervas, vocês podem comer. No capítulo 2, o que Jeová faz? Versículo 16 do capítulo 2. Logo depois que ele pôs Adão, não tem Eva ainda, no jardim. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento. Pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Então Elohim disse, de todas as árvores vocês podem comer. Jeová diz, vocês podem comer de todas, menos de uma árvore que está no meio do jardim. Assim como Elohim diz que tudo era bom, Yahvé, Jeová, quando se depara com a desobediência do homem, o que é a primeira coisa que ele faz? Capítulo 3, versículo 14. Então Yahvé Deus disse à serpente, ele chegou, eles comeram o fruto. Por que fizeste isso?
És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Depois, ele amaldiçoa a serpente. Aí ele não diz que amaldiçoa, mas a mulher, as dores do parto da mulher aumentam, a mulher passa a ser objeto de cobiça e de domínio do marido. Adão tem que trabalhar, ele se transforma num trabalhador, versículo 17 do capítulo 3. Ao homem ele disse: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo, maldita é a terra por tua causa. Então você tem no capítulo 1 Elohim abençoando e vendo que tudo é bom, o que é bom não se degenera, o que é bom não apodrece, o que é bom não se deforma. E no capítulo 2 nós temos Jeová que não cria o homem de si mesmo, ele cria o homem já de um material inferior, ele modela Adão da terra, coloca Adão no jardim para lavrar a terra, proíbe Adão de comer uma árvore, e quando Adão desobedece junto com Eva, ele amaldiçoa a terra e a serpente que ele fez. Porque no capítulo 2, versículo 19, diz: e Yahvé, Deus, modelou então do solo, assim como Adão, do mesmo solo, todas as feras selvagens e todas as aves do céu. Ou seja, ele modelou do mesmo material que ele fez Adão. E aí o que diz o capítulo 3, versículo 1? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, tinha feito. Ele fez a serpente astuta e deixou Adão e Eva sozinhos com a serpente. É óbvio que há um cenário para a queda aqui. Hoje em dia, existe não sei, talvez um humanismo, um materialismo católico, evangélico, que diz, não, o problema não é o corpo, né? O problema não é o corpo, carne, sarx em grego não é o corpo, sarx é a natureza, né? Não sei que natureza é essa, né? Porque isso não é o corpo. Isso não condiz com o que as escrituras dizem. O apóstolo Paulo diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. É de corpo sim. Eu já falei isso em vídeos muito antigos, já falei em textos também. Adão não poderia não cair, porque ele foi modelado de um material decadente. E é dito para ele depois, você vai morrer e voltará para o solo. O corpo de Adão é um corpo animal. E o apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios 15, quando ele está falando de ressurreição, e a gente vai tentar entender o que significa ressurreição hoje, ele está falando que nós perderemos o corpo psíquico, ou seja, o corpo que é a alma, Nefesh, Hayah, são nomes da alma, tanto na Kabbalah como em hebraico, né, são nomes da alma. Nós deveremos morrer neste corpo psíquico, que em muitas traduções da Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, vai estar falando o homem animal, mas na verdade é o homem psíquico, o homem da alma, o homem dos seus pensamentos e emoções, e receber um corpo ressuscitado, que é um corpo pneumático, ou seja, um corpo espiritual. Esse corpo espiritual não é formado de carne e sangue. Esse corpo de carne e sangue ele foi feito para cair. Eu acho que os calvinistas, os teólogos calvinistas, são muito mais sinceros do que qualquer teólogo católico e do que qualquer teólogo evangélico. Porque o teólogo calvinista, ele vai dizer assim, Deus predestinou o homem a cair. O teólogo católico, e a maioria dos teólogos evangélicos, vai falar assim, não, Deus deu livre-arbítrio ao homem e ele permitiu que o homem caísse. Presta atenção, e os teólogos calvinistas dizem isso. Que permissão é essa? Segundo todos eles, Deus é onisciente. Deus sabe o futuro. Os meios pelos quais ele sabe o futuro diferem da maioria dos teólogos católicos, evangélicos e calvinistas. Mas todos concordam que Deus sabe o futuro. Agora você é Deus e você sabe o futuro e você modelou o seu bonequinho de barro lá. Soprou nele, ele está vivo. Aí você sabe o futuro. Você sabe que ele vai cair, vai desobedecer você, porque ele vai comer de um fruto que você vai proibir, incitado por uma serpente que você vai criar, e uma mulher que você vai dar para ele. Você não quer que ele caia, você quer que todos se salvem. Aí o que você faz? Faz crescer a árvore, faz a cobra, faz a mulher e dá a proibição. Não é possível que não se perceba que foi um cenário montado.
Então, quando nós falamos em morte, até mesmo quando nós falamos em salvação, Jesus morrendo para salvar a humanidade, Jesus derramando sangue para salvar a humanidade, para redimir o pecado, nós estamos falando da segunda criação. Ressurreição não é um corpo, não é o thriller do Michael Jackson. Levantou os corpos lá e começaram glória a Jesus. Tal. Não é isso que vai acontecer no fim dos tempos. A ressurreição é a ressurreição do corpo espiritual da primeira criação, aquele corpo que é um com Deus, que é um com os Elohim, que é a imagem dos Elohim, que foi criado no final da criação e posto num cosmos no qual ele é o último elemento de uma mandala cósmica que ele faz girar e faz existir. Ele não é o primeiro elemento criado para ser um roceiro, que Adão foi criado para ser um roceiro, né? De Jeová. Inclusive o Talmud diz que quando Adão foi feito, porque eu não li o texto na sequência, mas diz, eu vou dar uma mulher para Adão. Não diz que vai dar uma mulher, eu vou dar uma companheira para Adão. Aí diz que ele modelou os animais do pó da terra, igual ele modelou Adão. E colocou esses animais diante de Adão para que Adão escolhesse o nome deles. Isso é o que diz o texto bíblico. O Talmud diz que Adão copulou com todos os animais. E faz sentido, né? Porque Deus pensa, nossa, eu tenho que dar uma companheira para Adão, né? Deixa eu fazer uns animais aqui. Adão, come a vaca, Adão, come a cabra, Adão, come a galinha, Adão, come o gato. Deus, comi todo mundo e não gostei, não deu liga, não foi bom. Então eu vou fazer algo que seja dele. Aí diz que põe Adão para dormir e tira os ossos. O Talmud diz isso. Que Adão transou com os animais. Todos eles. Dentre estes animais estava a bendita Lilith, a serpente. Por isso que você, mulher aí que tá louca por Lilith, porque eu não quero saber de Deus, porque Deus é um cuzão e Lilith é do caralho. Você tá na segunda criação. Lilith faz parte da segunda criação. É o mais astuto animal que Jeová fez. É o animal que Jeová fez para fazer os homens desobedecerem a ordem que ele deu. Ele criou uma lei e deu uma ordem. E para que as pessoas desobedecessem essa ordem, ele colocou o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. E as forças que inclinam o homem para o mal são Lilith e a galera dela. Você está dentro da velha criação, da segunda criação. A criação onde existe pecado. A criação onde existe até desobediência, porque na primeira criação não tem lei. O homem é coroado. O homem e a mulher, que são a imagem de Elohim, eles são coroados. Eles não são colocados como trabalhadores. Você percebe, e eu fiz tô fazendo uma análise cagada aqui, eu tô correndo com ela. Mas nessa análise cagada que nós estamos fazendo, você está vendo que as duas criações são radicalmente diferentes. O nome de Deus, Jeová e Elohim, não é porque haviam duas traduções e essas traduções foram condensadas, até porque pensar dessa forma, quando você tem pouco papel, pouco material para escrever, pouca gente que sabe escrever, você tem que ser econômico no registro das fontes. Não é igual hoje, que você tem trocentos caracteres aí para você escrever na internet. Infinitos caracteres, você faz aquelas postagens igual as minhas, né, quilométricas no Facebook. Não era assim, você tinha um limite, você tinha pouca gente que sabia ler e pouca gente que sabia escrever. Para que você vai colocar dois relatos ali se você evidentemente vai dar ênfase em um, que é o segundo? Porque toda a lei, toda a legislação do livro de Levítico, ela está baseada no pecado. O pecado existe no segundo relato, não no primeiro. Porque o nome dado a Moisés na sarça é Jeová e não Elohim. Então por que você vai colocar dois relatos e você vai enfatizar um segundo? Isso não faz sentido. Essa é uma teoria furada. Inteligente, muito bem elaborada, mas furada. Mas deixa eu retomar essa teoria aqui para a gente terminar com um assunto muito interessante. Segundo a hipótese documental, a compilação desses relatos teria sido feita nos tempos do rei Josias. Quem foi o rei Josias? Segundo o livro de Reis, segundo o livro dos Reis, segundo o livro dos Crônicas, Josias era um rei de Israel, que teve pai e avô desobedientes a Jeová. E aí diz que ele, ainda muito moleque, resolveu seguir os passos de Davi. Ele resolveu não parecer com o pai nem com o avô. Não, vou parecer com Davi. E iniciou uma reforma da religião judaica,
e começou a destruir os postes ídolos e tirar a adoração às figuras divinas que não eram Jeová, matou sacerdotes, derrubou templos, purificou o templo, restaurou a lei, leu a lei, celebrou a Páscoa. Então Josias promoveu uma reforma e um reavivamento da religião judaica. Segundo a teoria e a hipótese das fontes, a compilação do Pentateuco teria acontecido sob o reinado de Josias. Teria sido parte da reforma que Josias empreendeu. Tem algum sentido, embora tenha umas falhas evidentes aí que eu já destaquei, mas tem algum sentido. Então, Josias teria refeito a lei, refeito a devoção. Diz o livro de Crônicas que ele obrigou o povo durante todos os dias da vida dele a seguirem Jeová e obedecerem Jeová. Né? E os evangélicos estão falando esse negócio de reavivamento até hoje. O evangélico vive falando esse negócio de reavivamento, despertamento. É a partir da ideia de Josias. Só que depois que Josias arregaça e ele vira o pica e põe todo mundo para adorar Jeová, olha que coisa interessante que acontece. O segundo livro, a história de Josias está no livro dos Reis, segundo livro dos Reis também no segundo livro dos Crônicas, de Crônicas. O capítulo 35 do livro de Crônicas. Foi no 18º ano, versículo 19. Foi no 18º ano do reinado de Josias que esta Páscoa foi celebrada, que não estava mais celebrando. Depois de tudo que fizera Josias para restabelecer a ordem no templo, Necal, rei do Egito, partiu para uma guerra em Cárquemes, no Eufrates. Josias marchou contra ele, e Necal enviou mensageiros para lhe dizer: que tem a ver contigo, rei de Judá? Não é a ti que vou atacar hoje, mas é com outra dinastia que estou em guerra. Presta atenção aqui. E Deus me ordenou que me apressasse. Sabe que palavra aparece aqui? Elohim. E Elohim ordenou que me apressasse. Deixa, pois, agir o Deus. Deixa, pois, agir o Elohim que está comigo. O deuses. Nossa, que erro de português. A concordância está errada. É um erro pensar que os egípcios eram politeístas. Assim como é um erro, por exemplo, pensar que as religiões iorubás são politeístas. Não são. Os deuses egípcios, eles são todos expressões de um único princípio divino. Assim também os gregos, assim também no shintoísmo. E na religião iorubá só existe um deus, e os orixás são filhos desse deus, como os anjos. Então quando se diz o Elohim, quer dizer que existe uma variedade ali, existe uma multiplicidade dentro de uma unidade. Por isso é o Elohim. Deixa, pois, agir o Elohim que está comigo, para não suceder que ele te arruíne. Olha que coisa interessante, né? Josias acabou de arregaçar. Ele fez Israel voltar a servir a Jeová. Ele leu a lei todinha para eles. Celebraram a Páscoa, mas o faraó, inimigo do povo hebreu, inimigo de Judá, teoricamente que havia escravizado o povo, descendente, filho do sol, filho de Ra, Horus na terra, se você vier contra mim, e Josias é o Mashiach de Jeová, porque o rei era ungido, se vier contra mim, o meu Elohim, o Elohim que está comigo, vai arruinar você. O que aconteceu? Mas Josias não desistiu de atacá-lo, pois se disfarçou para combatê-lo e não ouviu o que lhe dizia Necal em nome de Deus. Quer dizer, quem estava falando por ele era Elohim. Deu-lhe combate no vale de Megido. Os arqueiros atiraram contra o rei Josias e aí ele vai dizer que está sentindo mal, vão colocar ele no carro, levar para Jerusalém e ele vai morrer lá. Olha só, Vale de Megido. É o Megido lá do Apocalipse 19, onde acontece a batalha final. O Har Megidon. Ou seja, quando você olha para aquele relato lá do Vale de Megido, você vê a besta, você vê o falso profeta. A besta e o falso profeta são o Mashiach de Jeová. E o cavaleiro que desce no cavalo branco, desce das alturas e destrói os exércitos do mal, é o enviado de Elohim. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo, né? Que quando eu falei deu a maior rebu, né? Como começa a parábola? Um homem, um nobre, colocou boa semente no seu campo. Depois veio um inimigo, e semeou joio no meio do trigo.
Os servos do homem bom falam, vamos tirar o joio, quer que a gente arranque o joio, e falam, não, vamos esperar crescer. Depois, quando as duas tiverem aparecido, a gente tira. É isso que aconteceu. Elohim e Jesus, né, o próprio Jesus diz, o homem que semeia a boa semente é o filho do homem, construindo uma criação perfeita, onde não há morte, não há pecado. Pertence a essa criação perfeita os deuses gregos, os deuses do Egito, os deuses do Japão, os deuses nórdicos, os deuses da Índia. Eles são Elohim. Então veio Jeová e criou uma outra criação, e semeou o joio no meio do trigo, e colocou um véu, e modelou um homem, a imagem daquele homem, e modelou uma natureza onde há maldição e morte. Quando Jesus nasce, ele está lidando com esta natureza, porque o tempo da ceifa não havia chegado. Por isso Jesus tem que nascer, viver e morrer, oferecer seu sangue em sacrifício para libertar os homens, para comprar os homens. Essa é a linguagem do Apocalipse. Comprou reis e sacerdotes para Deus. Agora, o que nós chamamos de era do Espírito Santo é a época da colheita, em que deve haver a separação da segunda e perecível e amaldiçoada criação para a ressurreição da criação perfeita, a aparição da Idade do Ouro. Isso irá fazer emergir um cristianismo, uma visão do cristianismo que a maioria das pessoas ainda não conhece. Espero que você tenha gostado, medite nisso, voltaremos a esse assunto no futuro, que todos nós possamos chegar lá. Namastê.